Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aonde te encontrar nesse momento, esse vídeo, tá? Estou reformulando alguns pontos aqui do canal que a gente começou, né? Vai estar referindo-se à questão do nome e do propósito, dos objetivos ali que nós estamos trabalhando, mas em função ainda... Esse vídeo está em função ainda do último vídeo que eu disponibilizei sobre o jejum, né? Tirando ainda algumas dúvidas. Teve aqui a pergunta do irmão Bartolomeu Rocha, que ele perguntou: pastor, o jejum só pode ser feito com alimento? Ou pode ser feito com outras coisas? Como, por exemplo, a pessoa gosta muito de praticar um esporte ou jogar videogame todos os dias. Se fazer um jejum com coisas desse tipo é aceitável? Respondendo ao irmão Bartolomeu. Meu querido, como nós falamos, o jejum ele tem o objetivo de consagrar o nosso ser a Deus. É um tempo que a gente abre mão de uma necessidade, né, que é importante nossa, para a nossa sobrevivência, aquilo que a gente não pode viver sem, aquilo que a gente sente necessidade para poder dedicar a Deus, ok? A gente precisa levar em consideração de quanto tempo nós estamos falando, né, que foi criado o jejum. Olha, nos primórdios, né, antes da história da igreja, muito mais de 2000 anos, vem lá dos primórdios até do povo hebreu, da história do povo hebreu. Né? Então era uma realidade diferente, uma realidade social e familiar bem diferente, certo? Então a gente trazendo para a nossa realidade, olhando para o princípio, que é isso que a gente precisa ficar bastante atento, olhar para o princípio. Qual é o princípio? Separar nossa vida para Deus, ok? Então, se a gente pode abrir mão de, além de uma refeição, aquilo que fica muito necessário, aquilo que é muito importante, aquilo que eu não consigo ficar sem. Então, a gente, fazendo uma comparação com uma outra também devoção, outro momento de separação, que era a prática do povo hebreu, que era o voto de Nazireu, né? O voto de Nazireu, a gente analisando, ele tem muito a ver com o que nós estamos fazendo hoje. Por quê? O voto de Nazireu também incorporava alimento, mas incorporava outras práticas. Por exemplo, rapar o cabelo. Quem praticou isso na igreja, na primeira igreja, a igreja do primeiro século? O próprio apóstolo Paulo. Ele estava numa das suas viagens, ele estava num voto de Nazireu, ok? Então ele estava com a cabeça rapada e o voto ainda consiste em você não tocar em cadáveres, que era uma prática já, né, comum do povo hebreu, e não comer carne vermelha. E aí nós vamos ver outro voto, outro tipo de jejum, lá da Páscoa, em que o povo ele se abstém do pão com fermento, ele tira o fermento, é só o pão. Então, contextualizando para o nosso tempo, né, fazendo essa junção para nós, a gente consegue adaptar perfeitamente e entende que também podemos fazer um voto de sacrifício a Deus, abrindo mão, né, de algumas coisas que são muito necessárias para a nossa vida hoje, né? Então, por exemplo, tem gente que pode estar também, uma outra prática muito interessante, né? Tem gente que não consegue sair de casa para o seu trabalho, né? Ainda que seja uma distância relativa, de carro, não consegue ir sem o carro, né? Ele pode, né, também, dentro dessa análise, dentro dessa comparação que a gente está fazendo aqui, muito bem fazer um voto, eu vou durante esse tempo, durante 40 dias, por exemplo, eu vou a pé para o trabalho. É um voto, né? Já vi um voto que a pessoa, inclusive era pastor, ele fez o voto de andar descalço, né, durante 40 dias. Não, gente, o que nós não podemos entrar é no julgamento, que a palavra fala que nós não podemos julgar, né? Lá em Lucas 14 fala, não julgueis para não seres julgados. O que importa é que cada um tem a sua relação com Deus. Você tem a sua forma de se relacionar com Deus. Você tem o seu lugar secreto, a sua forma secreta de se relacionar com Deus. E ninguém pode te condenar por isso. Eu, durante muito tempo, eu só tinha condições de estar buscando a Deus no banheiro. Olha só. Né?
Isso em um tempo quando eu estava começando na minha caminhada, certo? Então, não importa, né? O que importa é o propósito, o objetivo, que é você se separar para estar mais consagrado diante de Deus. Outra pergunta que entrou aqui no nosso último vídeo foi a irmã Raquel Loja. Quero aproveitar e cumprimentar a irmã Raquel, assim como já cumprimentei aí o irmão Bartolomeu, né? A irmã Jane também fez o seu comentário, certo? A irmã Raquel ela falou o seguinte: bom dia, pastor, gostei muito do estudo com esse tema. Realmente o jejum é um assunto pouco falado nas igrejas de hoje. E de fato é, porque consagração, meus irmãos, é algo muito pessoal, né? E se a gente deixar de lado, as pessoas elas não praticam. E a gente não pode esquecer, o apóstolo Paulo, quando ele orienta a igreja com relação aos dons, né? Ele fala que tudo precisa ser feito para a edificação da igreja. Correto? Então, quando a gente fala a edificação da igreja, a gente entende que cada um de nós é a igreja do Senhor, porque nós somos a igreja. O Espírito Santo habita na nossa vida. E a gente, através, né, dessa presença dele, nós nos tornamos a igreja individual. Nós somos a igreja individual, nos reunindo, somos a igreja coletiva, e estando no céu, seremos a igreja eterna. Essas são os três tipos de igreja que existem, né? Na igreja individual, que somos nós, também necessitamos buscar a edificação. Porque nós não podemos viver à mercê das nossas próprias paixões, dos nossos próprios desejos, porque se a gente ficar sozinho, só alimentando, né, as nossas vontades, os nossos desejos, nós vamos sucumbir, porque nós somos um poço de desejos, um poço de vontades, e que são inesgotáveis, né? A gente alcança o objetivo, que é um outro objetivo, e Deus ele nos deu a vida cristã, a vida espiritual, para trazer equilíbrio, porque o que acontece é que se nós não dominar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres, nós seremos dominados por eles. Lembra daquela ilustração que a Patrícia sempre usa, né? Quem te domina, né? Quem é mais forte na nossa vida? O nosso espírito ou a nossa carne? É aquele que nós alimentamos mais. Se você alimenta mais a sua carne, você é dominado pela sua carne. Se você alimenta mais o seu espírito, você vai ser alimentado pelo seu espírito. É assim que a gente entende. Mas, queridos, nós, como eu falei, esse eu vou colocar como ainda segundo vídeo, né, sobre explicação de jejum, e nós vamos passar já também para a oração, que também é muito importante. A oração, gente, você já ouviu falar, eu já ouvi falar isso, tá? Pessoas que falam que não precisam orar. Por quê? Só porque a palavra diz que o Senhor sabe daquilo que necessitamos antes mesmo de nós pedirmos. Ele conhece, inclusive, todos os nossos, sabe contar, né? Tem contado todos os nossos cabelos. E aí eu fico pensando, existe por aí muita coisa que tenta desconstruir aquilo que Deus ensina para nós, tá? Nós temos um número imenso de versículos de base bíblica que mostra a importância da oração. Jesus deu exemplo, ele se separava para orar, ia para o monte para orar. Antes de morrer, ele estava lá no Getsêmani orando junto com os seus, e tantos outros, né? Nós vamos encontrar. A igreja estava orando quando Pedro foi preso, né? Muitos momentos vamos encontrar de oração. Os apóstolos se reuniram em oração antes para poder escolher os seus, aquele que iria substituir Judas, Matias, não é mesmo? Então, a gente precisa ficar atentos, porque muitas vezes o diabo ele vai colocar, ele usa inclusive pessoas, ele só vai usar pessoas para colocar doutrinas, conceitos que vão tentar desconstruir esses ensinamentos. E o que diz a palavra de Deus? E isso tudo aquilo que é contrário a Cristo, esse é o espírito do anticristo. Então fiquem atentos com isso para poder a gente não ser pego aí de surpresa. Então, meus queridos, só para meditar, eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? Esse aqui eu vou colocar como ainda segundo vídeo, né, sobre o jejum e oração,
né? E o próximo eu vou trazer uma palavra sobre oração. Mas eu quero já deixar aqui uma inicial para você que está lá em Mateus 6, versos de 5 a 9, né? E quando orarem, a oração do Pai Nosso, né? E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, ore assim. Aí vem a oração do Pai Nosso. Então, o que eu vou trazer aqui são exatamente as explicações que Jesus está dando antes de ensinar a orar. Mostrando o quanto é importante ele, se não fosse importante orar, se ele não tivesse instruindo que a gente orasse, ele não falaria isso. Ele está falando aqui, né? E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Aqueles que gostavam de orar, eles oravam não para edificação própria, era para manifestação própria, era para exaltação própria, né? E tudo que é exaltação vem do diabo. O diabo, ele foi jogado do céu, derrubado do céu, ele foi um anjo decaído por conta da sua queda por causa do orgulho. Ele tinha orgulho, chegou ao ponto de querer se tornar o próprio Deus, tomar o lugar de Deus. E aí a gente fica muito atento por conta disso, porque todas as doutrinas que tentam desconstruir aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo, daquilo que ele determinou para nós, na verdade ali está por trás a essência do espírito do anticristo. E nós vamos falar então no próximo vídeo sobre qual o melhor momento para falar com Deus. Qual tem sido o seu melhor momento? Também nós vamos falar sobre a leitura bíblica para meditar. Né? Qual a melhor leitura bíblica para meditarmos no nosso período de separação para Deus? Vamos nos manter em comunhão constante? É importante. Tenha um grupo para a caminhada. Isso é muito importante, tá? E nós vamos falar então sobre esses tópicos no próximo vídeo, que eu vou dedicar apenas para a oração, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse estudo? Foi útil para você? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que Deus colocou no seu coração e examine todas as coisas e retenha o que é bom, como diz a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.